Domingo, 26 de abril de 2026, 10h16. E é assim que eu inicio com vocês mais um episódio do nosso podcast Pensamentos Intrusivos. Essas últimas semanas foram bem conturbadas. Eu diria que gravar esse podcast hoje é quase como uma necessidade, porque aconteceram muitas coisas e passaram muitas coisas na minha cabeça. Então, gravar isso aqui e poder soltar uma parte delas, acho que vai ser o ideal pra mim, né? Tiveram muitas notícias na mídia essas últimas semanas, né? Principalmente surgiu o escândalo aí do PCC e da lavagem de dinheiro com os MCs, né? E aí eu pergunto pra vocês assim, alguém tinha dúvida disso? Não parecia muito óbvio que a vida que essas pessoas ostentavam e a maneira que eles usavam o dinheiro, comprando carros e relógios e, sabe, itens de ultra luxo. Isso não parecia um pouco estranho desde o começo, não? Será que só pra mim que era um pouco óbvio que isso acontecia? Aí, nessa questão, me surgem dois pensamentos, né? Primeiro que a gente viu as notícias e a lavagem de dinheiro é absurda, são valores astronômicos. Mas eu fico pensando se essas pessoas que participavam, esses MCs que participavam, se eles participavam quase como um pedágio pela fama. Então, a partir do momento que eles fizeram fama e a partir do momento que eles começaram a entrar nesse meio do funk e tudo, e shows e casas de show e tudo mais, se eles inevitavelmente entraram nessa questão do esquema por uma questão de sobrevivência, e aí eu tô fazendo aspas com a mão, não que eles precisavam do dinheiro, mas que chegaram neles e falaram, ó, funciona assim, assim, assado. Ou você joga o jogo com a gente, ou você tá fora. E aí eles falaram, beleza, então vou jogar esse jogo. E começaram a participar desses esquemas. Ou se foi por puro, é, pura ganância. E aí, essa parada que não faz muito sentido na minha cabeça, tá ligado? Que tipo assim, o Rian SP, o cabeça da chave, assim, do esquema. Meu irmão, quanto mais de dinheiro que você precisa na sua vida, tá ligado? Pre- Partindo do pressuposto de que eles não precisavam se envolver nisso, e eles se envolveram só por ganância, aí, meu irmão, puta, aí você é muito do burro. Mas você é muito do burro. Mas é assim, de um jeito que é até difícil de explicar. Porque você já ganha dinheiro pra caralho com as coisas que você faz, com o funk, com o investimento, que seja, que seja, qualquer coisa lícita, tá? Qualquer coisa lícita. E você ainda vai se envolver de se meter com PCC pra ganhar mais? Pô, irmão, na moral, aí você tem que se fuder mesmo, tá ligado? Pô, você vai divulgar tigrinho, você vai divulgar casa de aposta, você vai divulgar link de não sei o que lá. Meu irmão, se isso for lícito, amém, tá ligado? Eu não vou entrar no princípio da moralidade aqui, do que é moral ou não a se fazer, porque isso aí é individual. Agora, pô, você precisava de mais dinheiro assim, tá ligado? Porra, e aí se você queria mesmo só pela ganância, aí você merece se fuder mesmo, tá ligado? Aí você merece se fuder. E aí fica o alerta, né? Eu me incluo nisso também, tá? Pra quem fica vendo a vida desses caras e a maneira que eles gastam dinheiro e a maneira que eles ostentam, que eles falam de progresso e que eles falam que a favela venceu, que não sei o que lá. Pô, irmão, você tá vendo que a realidade nua e crua é totalmente diferente, né? Tipo assim, realmente a favela vence. Tipo, realmente as pessoas conseguem ascender na sociedade, elas conseguem evoluir, elas conseguem almejar mais coisas do que foi proposto a elas de início, mas eu acho que não é através desses caras que vocês vão pegar essas referências, tá ligado? E, como eu disse, me incluo nisso também, tá?
não vai ser através desses caras que eu vou olhar e ter uma referência do que é uma vida é, realizada, do que é uma realização de vida, de venci, de agora eu tenho dinheiro e tudo mais. E esse escândalo só vem pra mostrar que é ilusão, cara. Tipo, é muita ilusão. A vida que 90% dos influenciadores, 90% dos MCs, 90% da galera assim da internet mostra é uma grandíssima ilusão e que se você cai de cabeça nisso e acredita, você vira um frustrado, mano. Você vira um frustrado. Você vira um cara que tá correndo atrás do carro do Carlinhos Maia pra poder uma chance no rancho pra ser famoso. Tipo, eu quero ser famoso. Por que você quer ser famoso? Você quer ser rico? Tipo, mano, é isso que se resume a vida, então? É rolar um Instagram e ver a vida perfeita, fazendo aspas com o dedo de novo, de alguém e falar, é isso que eu quero e correr atrás do carro do Carlinhos Maia? Pô, pelo amor de Deus, né, galera? Pô, vamos, tipo, vamos melhorar, né? Vamos melhorar como ser humano, vamos parar com esse tipo de coisa, esse tipo de comparação que, puta, não é agradável, sabe? Vamos procurar novas referências, vamos ter referências próximas, familiares, amigos, sabe? Tipo, vamos parar de ter essas pessoas que não agregam quase nada no que tange a ensinamentos, no que tange a psique, no que tange a pensamentos, a pessoa só agrega como dinheiro, só agrega como influência. Vamos trocar essas referências, né? E como eu disse, eu me incluo nessa também, mas eu já estou fazendo esse movimento de troca. Já estou começando a trocar essas referências assim para poder ter um feeling, um sentimento melhor assim na minha vivência que melhora para mim a experiência de vida, né? Se eu vou ter eu tenho uma experiência de vida nessa terra. Não vai ser nessa única experiência que eu vou ficar idolatrando gente merda. Eu não vou ficar idolatrando gente merda, tá ligado? E me referenciando em gente merda. Então, vamos mudar, né, esse escopo, vamos mudar essa referência, né? Essas últimas 2 semanas aí que eu gravei o último episódio, como eu disse, aconteceram muitas coisas. Entre elas, essa semana teve um feriado, né? E acho que quem vou dizer, cronicamente online aí, quem mexe muito no Twitter, muito em rede social, assim, principalmente no Twitter, deve ter visto um post do Thiago Gutian. Thiago Gutian, que é um empresário brasileiro do ramo de investimentos, né, do mercado financeiro. E tem uma empresa chamada Suno Research, é uma baita empresa assim que fala sobre investimento, que faz estudos, e tal, é uma empresa muito maneira. E ele fez um post no Twitter na terça-feira falando com uma foto assim, mostrando que ele estava trabalhando, né? E para quem, todo mundo aqui imagino que está ouvindo que é brasileiro, né? Mas a gente sabe que terça-feira foi feriado. E era ele justamente falando algo do tipo, escala 7, por aqui seguimos na escala 7 por 0, de todo empresário. Porém, né, num dia como esse, eu me dou o luxo de não vir tão bem vestido para o escritório. O cara fez um post desse. Vamos tirar toda a presunção por trás desse post. Vamos imaginar que esse cara ele fez realmente o post só para falar que era uma terça-feira, que ele estava trabalhando, como se ele só estivesse se vangloriando pela dedicação dele. Vamos presumir isso, tá? Não vamos pegar todo o contexto de 6 por 1 que está conversando aí no Congresso, toda essa ideia da sociedade e tal. Vamos abolir esse pensamento por trás e vamos só falar que ele estava falando que trabalhava 7 por 0. E aí esse tweet viralizou muito, chegou em muitas pessoas e tudo mais. E aí desde pessoas tipo, pô, parabéns, sabe? Continue trabalhando, porque só o trabalho muda a vida do homem. A pessoas como, tipo, você já era herdeiro, você já tinha uma condição muito boa, pelo amor de Deus, não sei o que lá. Cara,
Eu falei que eu ia, não ia falar sobre o contexto do 6 por um e tudo mais, mas eu vou ter que falar, né? Vamos ser sinceros. Esse discurso do 7 por zero, do só o trabalho muda a vida, realmente, tipo, realmente, se você consegue ter um planejamento legal na sua vida, se você pensa, pô, vou estudar aqui, vou me dedicar nessa carreira, depois de um tempo vou voltar a estudar, vou procurar uma empresa que me valorize. Cara, se você tem todas essas preocupações e você tem uma base muito boa de estudo, uma base de dedicação, você tem noção de que você vai ter que se abdicar de algumas coisas durante a sua vida para poder focar nessa carreira e tudo mais, você vai, eu diria que quase inevitavelmente, quase, salvo exceções, você vai prosperar. Você vai melhorar a sua qualidade de vida, ou se você já tinha uma qualidade de vida muito boa através da sua família, uma base muito boa, você vai pelo menos mantê-la ou até melhorá-la. Mas esse discurso meritocrático, esse discurso do 7 por zero, esse discurso do só o trabalho faz mudar. Cara, esse discurso meio coach, assim, sabe? Meio que você tira todo o contexto da questão, você tira todo o contexto capitalista que a gente vive, você tira todo o contexto de sociedade que a gente vive e você atribui toda a possibilidade de sucesso e fracasso, se assim pode se dizer, ao indivíduo. Entendeu? A partir do momento que eu chego pra você e eu falo assim, João Pedro, eu, né? João Pedro, você só vai evoluir se você se matar de trabalhar. Tipo, o trabalho é o único jeito de melhorar, o único jeito de mudar de vida e tal. Você tira todo o contexto da minha vida, todo o contexto que eu fui inserido, todo o contexto de criação, todo o contexto econômico, todo o contexto mental da minha vida, e você joga essa responsabilidade 100% a mim. De certa forma, isso tá errado? Não, porque realmente a responsabilidade de eu evoluir na minha vida econômica, eu evoluir na minha vida pessoal, eu dar uma condição melhor para minha futura família, para meus futuros filhos, é uma responsabilidade minha, realmente através do trabalho que eu vou conseguir isso. Realmente, não tem muita condição. Seja o trabalho formal, seja o trabalho informal, seja aqui na internet ganhando dinheiro, seja dentro do escritório ganhando dinheiro. Essa responsabilidade sim é minha. Só que eu preciso sempre entender o contexto do outro, cara. Porque, tipo assim, é muito raso eu chegar pra você e falar que o trabalho é o único jeito de mudar de vida e trabalha 7 por zero que você vai melhorar. Não é assim, gente. Tipo, não é assim. E eu não vou nem entrar no ponto, aquela ideia de, se trabalhar 7 por zero ficasse rico, o padeiro era rico. Não é isso, sabe? Eu já trabalhei na rodoviária e eu também usei isso de exemplo por muito tempo. Tipo, se o trabalho engrandece e dignifica, vai lá na rodoviária e fala pro cara lá que trabalha há 15 anos que ele deveria ser rico, e ele não é. Ele tem uma vida mediana, para medíocre, né? Medíocre e mediana. Eu tirar todo o contexto de vivência, todo o contexto de criação de uma pessoa para atribuir toda a responsabilidade do sucesso dela a ela, sem entender do que ela passou, é um pouco injusto da minha parte. Vocês não acham? Tipo, eu tô louco de pensar nisso. Eu tô louco de achar que, pô, tudo bem, eu tive uma condição de vida muito boa, eu tenho muitos privilégios que a vida me deu, fiz faculdade, tenho um planejamento, meus pais me dão uma puta base muito boa, muito apoio, muito carinho, e eu ainda assim tenho questões psicológicas que estão sendo resolvidas através da terapia, mas questões fortes. Questões essas que, se eu não tivesse buscado a terapia, elas provavelmente balizariam, né, de balizar, elas provavelmente ali estariam dentro da minha vida e da minha vivência para sempre. Questões essas que, se eu não tivesse buscado resolver e ainda estou resolvendo, eu provavelmente seria refém delas para sempre. Mas eu tenho condições de pagar uma terapia, eu tenho amigos, eu tenho pais
que me apoiaram nesses meus momentos. E quem não tem? E o cara que tá, tipo, mano, sei lá, o cara, ele, mano, tem uma condição de vida ruim, ele estudou a vida toda, tipo, ele tem noção que o estudo muda a vida, ele tem noção que o trabalho muda a vida, todo esse contexto ele sabe, toda a responsabilidade que ele tem sobre o futuro dele, ele sabe. Ele não é besta, ele sabe. Mas aí, por um acaso, aconteceu uma parada na vida dele. Ele, sei lá, ele estudou muito para passar na FUVEST, porque ele queria fazer administração na FEA, na USP, e ele não passou e ele entrou em depressão profunda, profunda. E ele nunca mais conseguiu voltar, porque a família dele talvez não tenha condições de pagar uma terapia para ele talvez não tenha condições de pagar uma terapia para si próprio. Ele tem um trabalho ali marginalizado. Quando eu digo marginalizado, eu digo um trabalho braçal, alguma coisa do tipo ali. Ele chega para a família dele e fala que vai fazer terapia. O pai dele zomba dele, o irmão zomba. Qual a responsabilidade real que esse cara tem pelo futuro dele? Me diz, qual que é? Qual que é? Sabe? Porque é muito fácil falar que eu tenho responsabilidade no meu futuro com a base que eu tenho. Aí realmente, aí você dá pro filho a filha do Roberto Justus e fala, sei lá o nome da menina, Júlia, sei, é Júlia. Se você não der certo na vida, a responsabilidade é 100% sua. Por quê, né? Seu pai é a porra do Roberto Justus, caralho. Entendeu? Tipo, pô, se eles morrerem e você falir a família, realmente a responsabilidade é sua. Mas olha a base que você dá em volta dessa pessoa. Olha todo o contexto social. Como que você fala que o 7x0, a escala do empresário, não sei o que lá, como que você fala esse tipo de coisa e joga a responsabilidade toda pro indivíduo? Não existe isso, né, gente? Vamos ser sinceros, assim. Existe muito mais coisa a se considerar além só da responsabilidade da pessoa evoluir. Tem muita coisa por trás e é injusto da nossa parte criticar. É até engraçado, é uma tônica de todos os podcasts que a gente já gravou aqui. 4 episódios, né? Esse é o quarto episódio. Todos eles eu sempre entro na questão que é injusto você criticar o outro sempre, sem entender o contexto. Sempre é injusto você criticar o outro sem entender o contexto da pessoa. Às vezes a pessoa está sendo uma filha da puta. E isso não deixa ela. E você não criticá-la não deixa ela menos filha da puta. Ela continua sendo filha da puta. Mas olha todo o contexto em volta. Tenta entender por que ela tá sendo tão filha da puta. Quais são as ideias dela? Porque eu penso assim. Eu penso assim, pelo menos. Tipo assim, tudo bem, você é um cuzão. Pô, te acho um cuzão. Suas ideias são de cuzão. Mas por que você pensa assim? Mas como é que é? Mas assim, mas assado. Eu penso assim, tá ligado? Eu acho que assim é o jeito, o melhor jeito de se viver uma vida em sociedade é tentando entender o outro, mesmo às vezes quando você nem tem muito o que entender. E aí você só chega à conclusão de que, pô, beleza, é isso porque é isso, sabe? Mas não é justo a gente jogar essa responsabilidade tão grande do futuro da pessoa e criticar tanto a pessoa, sabe? É um pouco injusto você criticar esse moleque aí que tentou passar na faculdade, não conseguiu, entrou em depressão e nunca mais voltou. Você não acha que é injusto você olhar pra ele e falar, ele é um fudido porque a culpa é dele? Me parece injusto, não me parece? Acho que é injusto. Eu acho que é um pouco injusto. Mantendo nessa ideia de Twitter e posts, apareceu outro post pra mim essa semana, né? Como eu disse, assim, eu vejo muita coisa sobre mercado financeiro, muita coisa sobre investimento. É uma coisa que tange muito a minha vida, pensar no futuro com relação ao dinheiro e tudo mais. Apareceu um post de um cara mostrando assim, ele sempre posta, né? Eu não sei exatamente o nome do cara, mas ele sempre posta prints das pessoas que mandam DM pra ele e essas pessoas sempre falam tipo assim, tenho 20 anos e tenho 100 mil investido em CDB. Estou no caminho certo? Sabe esse tipo de coisa assim? E aí ele postou um caso que o cara mandou pra ele
E o cara falou assim, tenho, sei lá, 40 anos, mais de 500 mil investido. Tipo, pra quem não tem noção de investimento, cara, 500 mil é muita grana. 500 mil aí, assim, se a gente presumir que o cara começou a... O cara tem 40 anos, o cara começou a investir ali com 20. Pensa que ele demorou 20 anos para juntar 500 mil. É lógico que o crescimento depois é exponencial. Ele não vai demorar mais 20 anos para juntar 500. Vai demorar muito menos. Mas pensa assim, é muita grana. 500 mil investido. É muita grana. E aí ele colocou assim: tenho 500 mil investido, casa própria, minha família e ando num Gol 2012. Devo trocar de carro? E aí as discussões nos comentários eram muito legais, na real, assim. Porque traz. Esse simples caso desse cara trouxe na minha mente muitos pensamentos. E a gente já vê logo de cara dois. Quem tá muito, estuda muito sobre investimento e tudo mais, entende que é como se você investir sempre fosse a melhor opção. Então, muitas vezes, as pessoas vão lidar com o investimento da seguinte forma: pô, peguei minha PLR aqui, 3 salários, 10 mil reais. O que que eu faço com esses 10 mil reais? Eu vou viajar pro Nordeste ou eu vou colocar no banco? Eu vou colocar no banco. As pessoas que normalmente investem muito, as pessoas que normalmente pensam muito nisso, elas têm esse gatilho de sempre economizar, de sempre deixar um pouco, de sempre coloca no banco, preciso mesmo disso? Esse pensamento eu acho extremamente válido, porque ele quebra muitos impulsos. Às vezes você é uma pessoa muito impulsiva com o dinheiro e aí você, quando você tem esse gatilho desse pensamento, você fala, pô, será que realmente eu preciso pagar 1.200 num tênis? Posso pagar 600 e reinvestir os outros 600? Sabe, alguns pensamentos assim, e eu acho isso justo. Mas até que ponto isso é justo? E eu acho que esse foi o pensamento principal que eu vi nesse post. Tipo assim, o cara tem 40 anos, vamos supor, 40, 50 anos. O cara tem a sua família, o cara tem 500 mil investido e o cara anda num Gol 2012. É, até que ponto vale ele guardar esse dinheiro? Até que ponto vale ele continuar andando num carro um pouco mais antigo para ter o dinheiro no banco? Até que ponto vale ele não talvez fazer uma viagem com a família para poder investir? Tá entendendo esse pensamento? Qual que é o justo meio? Não tem aquele termo filosófico do justo meio, que é o equilíbrio? É o equilíbrio entre o excesso, o equilíbrio entre a falta, é o justo meio. Qual que é o justo meio do investimento? Qual que é o justo meio da minha PLR? Se eu vou pegar 10 mil de PLR, qual que é o justo meio? O justo meio é 5 mil? É 50%? É eu investir 5 mil e é eu gastar 5 mil numa viagem? Ou o justo meio é 40-60? O justo meio é 60-40? 70-30? 30-70? Qual que é o justo meio, sabe? Até que ponto vale para esse cara continuar guardando dinheiro? Assim, não tô presumindo que a esposa dele vai largar ele porque ele anda de Gol, o filho dele vai odiar ele. Não tô falando isso, tô falando só por ele. Se esse cara fosse solteiro, e tivesse vivendo a sua vida assim, será que ele não ia. Que momento da vida dele que ele ia chegar e falar, tá bom, agora é o momento de usufruir? Entendeu? Porque, cara, você vai ficar juntando. Juntar dinheiro é excelente. Não tô falando que é errado. Você montar uma base para você poder se aposentar, você montar uma base para você poder depois de um tempo ter uma vida confortável, talvez não depender do governo, não depender de uma aposentadoria, do INSS, cara, é um mundo maravilhoso. É assim, perfeito. Acho que praticamente todo mundo deveria pensar nisso. Eu, como jovem de 24 anos, penso muito nisso e acho que todos da minha idade deveriam pensar porque eu não acho que a gente vai se aposentar pelo INSS. Mas isso aí é para outro dia. Mas até que ponto vale eu juntar dinheiro? Até que ponto vale? Até que idade? Até que momento da vida? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Eu sempre falo que eu tenho na minha cabeça que eu quero trabalhar até 45 anos. Eu tenho 24. Eu tenho mais 21 anos para trabalhar. Será que se eu. Será que nos meus 45, quando eu chegar e falar, tá bom, parei de trabalhar, montei
a base aqui, tô com uma base muito boa, tô ganhando uma grana de rendimento por mês, tô ganhando uma grana de dividendo, tenho casa de aluguel, sei lá, o caralho a quatro. Fiz 45, é agora. Pedi demissão, pá, vou viver minha vida. Um ano depois, infartei, morri. E aí? Até que ponto valeu eu guardar esse dinheiro? Tá entendendo? Até que ponto vale pra esse cara se privar de um luxo? E nem é um luxo, luxo. É um luxinho. É uma melhora pequena, porque ele não vai vender o Gol 2012 dele e comprar uma BMW X2. Ele não vai tirar os 500 mil e comprar um carro de 500 mil. Não, ele vai dar o carro dele e vai parcelar, mas aí, vai, 50 vezes, sei lá, um HB20 sedã, sabe? Um carro simples, mas mais novo, mais confortável, mais seguro, com mais tecnologias. Até que ponto vale? Tá ligado? E isso é muito individual, né? Na verdade, todo esse papo aqui que a gente tá tendo se resume à individualidade total. Porque no final das contas, se eu quero trabalhar até os 45 e se eu conseguir montar minha base financeira estável até os 45 e nos 46 anos eu morrer, eu tenho que morrer com a plena convicção de que eu fiz o correto. Se existe um pós-vida, eu tenho que chegar no pós-vida convicto de que eu fiz o correto. Não de que eu não de que eu torrei o dinheiro. Eu não devo chegar no pós-vida. Olha que pensamento maluco. Eu não vou chegar no pós-vida e vou falar, porra, Deus. Já vou falar, porra, já não vou estar com Deus, né? Já vou estar lá embaixo. Eu vou falar, porra, Deus. Devia ter gastado todo o dinheiro do banco. Devia ter viajado, devia ter comprado um carro, devia ter, sei lá, uma lua de mel pra Paris, não pra Capão Redondo. Não sei, tá ligado? A gente não sabe. Mas devia ter gastado essa grana. Eu não posso ter esse arrependimento. Eu tenho que ter convicção no meu plano. Então, a conclusão é que vale o cara andar de Gol em 2012 com 500 mil investido? Vale até onde a convicção dele acredita. E aí, se essa convicção dele é exagerada ou não, cabe a ele decidir, não a mim, porque o dinheiro não é meu. Talvez na minha moralidade não faça sentido. Na dele faz. Você dorme bem? Você dorme tranquilo com esse sentimento? Você dorme tranquilo com 500 mil no banco e um carro de 2012, um carro de 20 mil, 25 mil. Você dorme tranquilo com isso? Durmo. É um acordo entre você e sua esposa? Isso é um problema? Não, problema não, ela nem se importa. Amém. Seguiu a vida, tá ligado? Amém, seguiu a vida. Ah, não, é uma convicção minha, mas talvez seja um problema pra minha esposa e tal. Será que não vale a pena você mudar? Será que não vale a pena você talvez comprar um carro melhor, alguma coisa melhor? Então acho que é tudo, no final das contas, tudo vale no que tange a esse pensamento de guardar dinheiro, de investir, tudo vale. Se no final você não for se arrepender. Se você pegar a sua PLR de 10 mil e você guardar os 10 mil e não viajar para Maragogi, você vai se arrepender por isso? Não, não vou me arrepender. Não, João Pedro, eu não vou me arrepender. Tá bom. Então guarda e daqui 15 anos eu espero que você tenha saúde e condições para viajar para Maragogi, quando você quiser viajar. Ah, não, vou me arrepender. Então vai e viaja nessa porra, caralho. Vai agora. Compra agora a passagem, compra o avião agora e vai para lá. Não se arrependa. Não se arrependa. Seja convicto nas suas escolhas. Não se arrependa. Sacou? Acho que essa é a ideia principal. Se você tiver convicção do que você está fazendo, você pode seguir porque você não vai se arrepender. Legal, né? Engraçado, né? Dois tweets durante a semana, assim, durante as últimas 2 semanas, aí, dois tweets que apareceram pra mim que renderam quase 30 minutos de pensamento. Porra, isso é bem maneiro, né, cara? O Twitter é uma rede social muito boa. Se você souber usar, ela é uma rede social muito boa, viu? Se você não sabe usar, ela é uma merda. A pior de todas. A mais lixo que tem. Mas se você souber usar, ela é uma rede social muito boa. Muito boa mesmo. Você consegue ver coisas legais, tem pensamentos legais.
se relacionar bem com os outros, com seus amigos. É uma rede social bem boa, assim. Que mais? Essas últimas semanas também eu coloquei um plano. Eu comecei um plano meu. Tem quase 2 anos aí da minha vida que eu falo que eu vou começar a ler livros. E eu nunca fui atrás disso. Nunca. Eu compro o livro, leio, puta, 100 páginas e depois nunca mais leio. Tá ligado? Eu não consigo manter. Só que nessas últimas semanas, assim, deu um gatilho forte e eu falei, mano, eu vou começar a ler nessa porra e é isso. Vamos cair de cabeça nesse mundo aqui. E eu já li 2 livros nessas últimas 2 semanas, ó, que coisa boa. Pra quem ficou 2 anos e leu zero, ler 2 em 2 semanas é 2 anos em 2 semanas. Olha aí, quase o Juscelino Kubitschek. 50 anos em 5. Tá entendendo? O primeiro livro que eu li foi no final de semana passado, retrasado, foi O Pequeno Príncipe. No mesmo dia que eu gravei o último episódio, eu li O Pequeno Príncipe inteiro. Ah, João Pedro, mas que livro besta, que livro infantil. Meu irmão, o que que você lê? Você lê o quê? Legenda de Reels? Ah, eu leio legenda do TikTok. Ah, eu leio. Porra, não vou nem falar, tá ligado? Não vou falar aqui pra não criar polêmica. Mas tipo, o que que você lê? Ah, eu leio o Twitter. Paizão. Deixa eu ler o meu Pequeno Príncipe em paz. Tá ligado? Ah, é infantil. Ah, é simples demais. Tem ideias boas? Tem, mas ele é bem simples. Amém. Deixa eu ler. Eu não leio nada. Eu tô lendo alguma coisa, pelo menos. 80 páginas ali, 70 páginas. Não tá bom pra você? Uma história legal, uma reflexão legal, pensamentos legais. Não tá bom? Tudo tem que ser performance, tudo tem que ser performático, tudo tem que ser que agrega, o que ensina, o que faz pensar. Não, deixa eu ler uma besteira, cara. Um livro mais tranquilo, um livro mais comum, deixa. Eu não tenho que ler, porra. Assim dizia Zaratustra, pô. Nietzsche, 800 páginas de uma vez. Ah, nunca li na vida, toma. Nietzsche, 800 páginas. Guerra e Paz, 1.200 páginas. Não, pô, paizão. Paizão, vamos lá, né? Vamos se ajudar. Eu li O Pequeno Príncipe, né? Foi muito legal, assim. Muito legal, muito maneiro, um livro muito legal. Traz ideias muito boas, assim. Faz reflexões muito boas sobre a vida. E logo na semana seguinte, aí, pra você, seu otário, que falou mal do Pequeno Príncipe, eu li um livro de Freud. Luta e Melancolia de Freud. Eu li. Livro curto também, 50 páginas, 60 páginas, que é literalmente só o ensaio dele, né? Só o estudo. Mas eu li. Aí você vai falar que aí é performance, né? Porque aí ler Freud, psicanálise, aí é legal, né? Otário, filha da puta. Mas, xingando eu mesmo, né? Ó o maluco aqui. Mas, o que que eu queria dizer sobre isso? É muito louco quando você planeja algo. Esse podcast é um baita exemplo disso. Eu planejei ele por muito tempo. Eu ouvia lá o Saco Cheio do Arthur Petri, já falei na minha introdução lá que ele é a minha maior referência para fazer isso aqui. Eu ouvia e falava, mano, vou fazer um igual, vou fazer um igual, vou fazer um igual. Ah, mas você vai copiar? A questão é que o formato é tão individual, porque o host, ele tem o total controle. Como eu tenho o total controle do que eu vou falar e do que eu penso, isso aqui é basicamente o que eu penso. Então é muito individual, porque se eu pensasse de outra forma, seria de outra forma. Se eu pensasse, organizasse meus pensamentos de outra forma, seria de outra forma. Do jeito que o praticante do Arthur é de um jeito, o meu é de outro. Então, isso aqui é muito único. E eu planejei muito fazer isso aqui. Do mesmo jeito que eu planejei muito começar a ler. 2 anos. 2 anos planejando começar a ler. 2 anos planejando os livros que eu ia ler, sobre o que eu ia ler. E queria ler livros sobre desenvolvimento pessoal. E queria ler livros sobre isso. E ler livros sobre aquilo. E nunca saía do papel. Nunca saía do papel. Até que um dia deu um gatilho de que foi um ou vai ou racha. É até engraçado pensar nisso, porque eu sou um cara que gosto muito de academia. Acho que provavelmente eu já falei aqui no podcast sobre isso. Eu gosto muito de academia. É uma coisa que
faz uma parte muito grande da minha personalidade. Eu acho que hoje, se uma doença me acometesse e eu não pudesse nunca mais treinar, eu mudaria completamente como pessoa. Assim, eu seria outra pessoa. Eu ia virar outra pessoa, ia ser uma coisa bem maluca, assim, até uma coisa maluca de pensar. Mas quando eu comecei a fazer academia, foi justamente quando eu tinha voltado de uma viagem de Ilhéus, que eu fui com a minha tia, e quando eu vi as fotos dessa viagem, eu olhei e eu falei, cara, isso aqui tá uma merda. Esse corpo aqui tá horrível, não tá legal. E aí, na época, eu já até pensava em treinar, pensava em fazer alguma coisa, mas eu nunca colocava em prática. Quando eu tive esse gatilho, eu falei, foi um pensamento de ou vai ou racha. Foi tipo assim, mano, ou eu entro na academia segunda-feira e a gente vai entrar de cabeça nisso, ou eu estou fadado. Olha que pensamento maluco, né? Mas funcionou pra mim. Ou eu estou fadado a me sentir mal com o meu corpo pro resto da minha vida. Mano, olha que pensamento maluco, cara. Tipo assim, olha como funcionava a minha mente. A minha mente não tinha meio termo. Não tinha vamos começar devagar e ver se gostamos. Não. A minha mente era ou você vai e faz isso e muda, ou você nunca vai mudar e você vai aceitar que você é um bosta, tá ligado? E foi um pouco isso que aconteceu quando eu peguei o livro do Pequeno Príncipe pra ler. Eu tinha comprado, porque eu tinha visto um Reels de uma menina falando, de uma passagem do livro, e eu achei maravilhosa, achei linda, não sabia que era assim que era o livro, que eu nunca tinha lido. E aí eu comprei, e aí chegou, coloquei no guarda-roupa, né, no lugar onde ficam os outros livros ali, alguns que eu já li, outros ali que estão parados. E no domingo, cara, veio esse sentimento de, mano, ou você começa a ler, ou você vai se remoer pro resto da tua vida. Era literalmente isso o pensamento, cara. Era assim, meu irmão, ou você começa a ler agora, ou você vai remoer pro resto da sua vida que você nunca conseguiu criar o hábito da leitura, um bagulho que você sempre achou muito legal as pessoas terem, e uma coisa que você sabe que agrega muito. Então, assim, ou você começa agora, ou acabou. Era como se fosse a última chance. Sabe? O sentimento que eu tinha no meu corpo é que aquele momento era a última chance que eu tinha. Ou eu agarrava aquilo com unhas e dentes e eu fazia acontecer esse hábito de leitura, ou eu abandonava ele por completo e nunca mais tentava. Porque eu já era como se eu já soubesse a frustração de não conseguir. Então, ou eu vivia com essa frustração de não conseguir, ou eu dava essa volta por cima e vivia com a felicidade de ter conseguido. Era quase isso o pensamento, sabe? E aí eu fui e li. E li O Pequeno Príncipe, e li Luta e Melancolia de Freud. Agora eu tô lendo O Mal-Estar na Civilização, né? De Freud também, muito bom. E comecei a ler, sabe? Comecei assim a ter esse hábito, tô lendo livros um pouco mais curtos, de assuntos ali que eu já me interesso. Então, justamente para ter essa facilidade, mas assim, eu tô lendo Mal-Estar na Civilização, vou acabar ele, tô para acabar, pretendo acabar hoje, mas pretendo na sequência talvez pegar um livro já de ficção, de romance, curto também, uma coisa assim mais curta e que não esteja necessariamente sobre alguma coisa teórica, alguma coisa de psicanálise, porque eu já li o Luto e Melancolia, tô lendo Mal-Estar na Civilização e já tá me dando aquele cansaço de tipo, puta, os pensamentos são muito bons, o conteúdo do livro é muito bom, mas o método que esse livro tem, a escrita, ele já tá me dando um cansaço, sabe? Porque eu li um e outro na sequência. Então acho que o ideal vai ser eu intercalar. Tanto que eu li O Pequeno Príncipe, que é um livro de história, um livro de ficção, tudo mais, e depois eu li Luto e Melancolia assim numa lapada, pumba. Agora eu tô lendo Monstro na Civilização. Eu acho que depois eu lendo um livro ali de história, uma coisa um pouco mais tranquila, eu volte ali para ler, por exemplo, eu tô para ler A Metamorfose de Franz Kafka, e aí eu leio
Porque eu acredito que já vai ser algo um pouco mais pesado, depois eu já vou para uma coisa mais leve, depois uma coisa mais pesada. Eu acho que esse intermédio vai ajudar bastante eu a manter o hábito da leitura, né? Mas o que eu queria dizer com tudo isso é que muitas vezes a gente está se prendendo em algumas coisas, em alguns pensamentos, sendo que é só fazer. É só fazer. Tipo assim, pô, que nem eu falei da academia. Ô, JP, eu já tô querendo fazer academia há tanto tempo, eu não consigo manter na sequência. Meu irmão, só faz. Bota na sua cabeça que você só quer fazer. Eu só quero treinar. Ah, você vai pra academia? Eu quero ir, quero treinar. Sei lá o que eu quero fazer. Quero treinar. Quero treinar. Quer fazer peito, quer fazer perna, quer treinar. Mas você quer ler? Quero ler. Mas o que que você quer ler? Ah, não sei. Toma aí, não. Lê O Pequeno Príncipe. Ah, gostou? Ah, gostei. Ah, agora lê Freud. Ah, não gostei não. Ah, não gostou? Então lê Dostoiévski. Ah, lê Aline Bey. Lê Carla Madeira. Lê Clarice Lispector. Lê, sabe? Lê Bell Hooks. Não sei, lê. Tipo, só lê. Só faz. Às vezes parece que é quase na nossa cabeça, na minha cabeça. É um quebra-cabeça gigante. E caralho, para eu fazer um podcast, eu preciso de um microfone, de um computador, de um aplicativo, de tudo, papa. Só faz, mano. Ah, mas eu não tenho um microfone bom, grava no celular. Ah, mas eu não tenho um PC bom, edita no celular. Vai na Lan House, edita na Lan House, mano. Só faz, sabe? Acho que quando a gente consegue ter essa liberdade, eu não tenho, tá? Eu tô falando isso assim, eu tenho esse pensamento, eu tenho convicção de que o pensamento justo da nossa vida, eu acho que o melhor pensamento da nossa vida, o melhor pensamento que a gente pode ter pra nossa vida, não o melhor, né? Pô, o melhor é foda, mas um dos excelentes pensamentos e convicções que nós podemos ter na nossa vida é esse pensamento do meu irmão só faz, tá ligado? Tipo assim, pô, JP, tô num relacionamento e a minha mina quer estudar em Paris. Caralho. E você vai fazer o quê? Ah, mano, não sei. Eu vou fazer o quê? Eu vou lá. Mano, você ama mesmo? Amo. Quer vida com ela? Quero. Só faz, irmão. Ah, mas ela vai lá estudar em Paris, eu vou fazer o quê? Não sei, mano. Varre a rua. Planta bananeira na Torre Eiffel e pede dinheiro. Só faz, mano. Só faz a sua vida, tá ligado? Só faça as coisas. Não se prenda, não planeje tanto assim as coisas. Ah, eu quero sair de casa porque tá muito ruim. Eu tô com esse pensamento, tô com eu fiquei anos matutando a ideia de sair de casa. Putz, eu quero sair de casa, mas eu preciso de ganhar tanto, eu preciso de tanto. Tudo bem, esse pensamento é muito justo. Eu não tô falando que você não precisa planejar as coisas para sua vida. Você precisa, sim. Você tem que ter planejamento. Até porque, senão, se eu falasse que não precisa, eu tô sendo louco. Porque há 10 minutos atrás eu tava falando de investimento. Mas muitas vezes você tem que se jogar no mundo, malandro. Se joga no mundo, caralho. Porra, eu quero fazer academia. Vai e faz. Eu quero ler. Leia. Leia. Ah, mas eu não quero ler livro. Baixa o Substack. Lê artigo. Ah, mas eu não. Lê o jornal. Leia. Leia. Traga pensamentos. Exercite o seu cérebro. Aumente o repertório de palavras. Às vezes você não consegue se comunicar, às vezes você não consegue comunicar um sentimento, comunicar uma ideia, porque você não tem o repertório de palavras necessário para poder comunicar essa ideia. Todas as ideias que a gente tem no nosso subconsciente, na nossa cabeça, elas já são comunicadas com coisas faltando. Pode perceber, você tem uma ideia e você consegue explicar ela 100% para outra pessoa. Isso é quase uma tônica da nossa vida. Você tem um relacionamento, você tem um problema no seu relacionamento. Você quer resolver. A conversa é o melhor método. A comunicação é o melhor método. A comunicação é o primordial para o ser humano. Se você não tem repertório de palavras o bastante para comunicar para o seu parceiro que você tá com um problema, como é que você vai resolver esse problema, caralho? Tá entendendo, malandro? Então, eu quero ler o que tiver que ler. Eu quero fazer, faça o que tiver que fazer. Eu quero viajar, viaja. Eu quero, eu faço.
Sacou a ideia? Eu planejei 2 anos da minha vida que eu precisava ler e eu queria ler, porque ler é um hábito legal, ler é uma coisa que vai me trazer, todas as pessoas de sucesso leem, e eu não fazia, eu não fazia, eu não fazia, eu não fazia, até que chegou um momento que eu falei, meu irmão, ou eu faço essa porra agora, ou acabou, ou eu vou subir na área e vou pular nessa merda, porque não dá pra você ficar remediando tanto assim um projeto, uma ideia, mano. Entendeu? Então eu fui lá e li. E aí é o ponto que eu chego. Você tem a liberdade de fazer as coisas, então faça, tá ligado? E depois que você faz, é aquele, ah, que sentimento bom. Eu fiz, tá ligado? Eu li o livro e eu terminei e falei, caraca, é isso? Caralho, que maneiro. Depois eu li Luta e Melancolia e eu fiquei, é isso, que da hora. Eu tô lendo Mal-Estar na Civilização e eu leio ali 20 páginas e eu falo, caraca, que legal. Tá entendendo? É só ler. Você tem a liberdade de fazer as coisas. Se você tem condições e liberdade de fazer as coisas, meu irmão, só faça. Só faça, tá ligado? Faça e seja grato. Pô, consegui fazer. Pô, consegui, mas não foi do jeito que eu queria. Mas na próxima vai ser. Sabe assim? Tenha esse traquejo também com você, tenha essa aceitação também com você. É o que eu tô falando. Eu li Luto e Melancolia, achei maneiraço. Eu tô lendo Mal-Estar na Civilização, é bom, mas tá me cansando. Eu tenho convicção disso. Eu vou terminar. Eu vou terminar. Eu tenho que terminar. É uma obrigação comigo mesmo, digamos assim. Não gosto de olhar por essa vertente da obrigação. Mas é uma coisa boa, assim. Eu sei que é bom pra mim, eu tenho que terminar. Eu não vou abandonar esse livro na metade. Até porque o livro é bom, só que é um pouco maçante, porque, como eu disse, eu tô lendo numa sequência. Eu nunca li. E aí eu peguei uma sequência de 2 livros teóricos que falam sobre assuntos mais um pouco mais complexos, tem uma linguagem um pouco mais complexa às vezes, então isso tá sendo um pouco maçante pra mim. Mas eu vou terminar. Tá entendendo? E depois que eu terminar, eu já identifiquei essa questão minha de talvez, pô, não é ideal eu ler 2 livros complexos um na sequência do outro. Eu vou pegar um livro tranquilo aí, um livro pequeno, um livro mais simples que fale sobre um romance, uma ficção, qualquer porra que seja. E vou ler. E depois eu, pum, leio Franz Kafka, depois eu leio outro, depois eu leio, sei lá, Noites Brancas, do Dostoiévski, que eu também tô querendo muito ler. Tá entendendo? Então eu já entendi esse pensamento na minha cabeça, eu já entendi esse movimento meu de, puta, não tô gostando porque eu li 2 na sequência. Vou mudar, vou adequar, vou melhorar e vou fazer. Vou partir pra ação. Então, você tem a liberdade de apenas fazer as coisas, cara. Então faça. Então faça. Se você tem a liberdade de fazer as coisas, então faça. Puxando já outro gancho total, tá ligado? Total. No meio aí desse meu pensamento, eu falei sobre a comunicação, sobre o repertório, né? Semana passada eu ouvi. Eu gosto muito do professor Clóvis de Barros. Não sei se vocês conhecem o professor Clóvis. Tem um podcast fantástico, vídeos fantásticos no YouTube. É um cara muito inteligente, um cara. Uma referência, assim, de ser humano. Não só uma referência como professor, se você é um professor de psicologia, de ética, de sociologia, não sei exatamente a área que ele atua, sei que ele é professor de ética. Se você é um professor e tudo mais, você ter ele como referência é um esplendor, é um cara fenômeno, um cara fantástico. Mas só como ser humano ele já é sublime, ele já é excelente. E ele tem conteúdos excelentes falando sobre vida, falando sobre sentimentos, pensamentos e tudo mais. E essa ideia que eu falei do repertório de palavras é uma ideia que eu ouvi dele e eu falei, cara, isso faz total sentido. Primeiro, como eu disse, você nunca consegue expressar uma ideia 100% como ela é no seu âmago. Pô, você tem um pensamento e você quer expressar para o outro. Como eu usei de exemplo, você tem uma relação romântica com alguém, sua namorada, seu namorado, e você tem um problema ali. Tem alguma coisa que ele faz, alguma atitude dela, alguma atitude dele, que você não gosta ou que está te deixando mal, ou alguma fala, alguma coisa. Cara, se você não tiver o repertório de palavras, se você não tiver não saber como organizar esse pensamento na sua cabeça para expressar esse pensamento para outra pessoa, para comunicar esse pensamento para outra pessoa, você nunca vai conseguir resolver o problema. Tá me entendendo?
Tipo assim, se toda. Pensa, olha essa ideia. Se todo pensamento que a gente tem, algo ainda fica dentro de nós, então se eu tenho 100% de uma ideia, eu nunca consigo expressar ela 100% para o mundo exterior, eu não consigo tirar ela 100% do nosso mundo interior, do mundo interno, e transmitir ela para o mundo exterior, eu preciso ter os melhores meios, o melhor repertório de pensamento para eu, então, expressar ela 99,9%. Porque talvez 100% ela não vai ser entendida, mas 99,9% já vai ser o bastante para resolver o problema. Tá entendendo? Então, comunicar, se comunicar, num geral, achar meios de comunicação, seja eles através de ler livros, seja eles através aqui do podcast, através de escrever coisas. Então, às vezes você tem muitos pensamentos, você não sabe o que fazer com esses pensamentos. Escreve num livro, escreve num diário, escreve no celular, abre um Substack, escreve no Substack. Sabe? Tem repertório para expressar as suas ideias. Porque, como eu disse, se todas as ideias elas nunca são expressadas 100%, então tenta pelo menos expressar elas 99,9%. Se dedica a isso, sabe? Se você tem a comunicação é o principal pilar cara, é um dos principais pilares da humanidade, é a comunicação. É a comunicação com o seu parceiro romântico, a comunicação com o seu colaborador do trabalho, com o seu chefe, com o seu amigo, com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe, com qualquer pessoa que seja, com o cara na rua que está te vendendo um bagulho. A comunicação é um pilar, a comunicação é primordial, cara. Se você não tem isso desenvolvido, você tá para trás, malandro. Meu amigo, se você não tem a sua comunicação desenvolvida, se você não tem a sua comunicação aflorada, você está para trás em tudo, porque a comunicação baliza tudo da vida. A comunicação no trabalho baliza a maneira com que você vai se relacionar com os seus colaboradores de trabalho. A comunicação com os seus parentes, com os seus pais, com a sua mãe, com os seus familiares, ela baliza a maneira que você vai ter as suas relações familiares. A comunicação com o seu cônjuge, com o seu parceiro romântico, ela vai balizar a sua relação com o seu parceiro romântico. Como que você não tem isso desenvolvido? Como que você não tem coragem de ter conversas difíceis? Como que você não tem coragem? Como que você não tem traquejo de saber o momento de fazer uma graça com o seu chefe e o momento de não fazer uma graça com o seu chefe? Como que você não tem o traquejo de chegar no seu pai, na sua mãe e falar, ó, eu quero isso, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, e aí, não, é assim, assado, e tem essa discussão. Como que você não tem o traquejo, meu amigo? Como que você não sabe se expressar? Como que você não sabe se comunicar? Como? Ah, mas eu sou assim. Mude! Mude, meu Deus! Mude! Porque é bom pra você. Tá entendendo? Se você Como que você identifica uma questão sua? Como que você identifica um problema seu de comunicação, um problema seu de não ter repertório para se comunicar? E você fala, tá bom, eu sou assim. Não faz sentido, malandro. O quê? Como assim? Chega lá pra tua esposa. Você, paizão. Pô, quero ter uma esposa, quero ter. João Pedro, já falei. Quero ter uma esposa, quero ter 3 filhos, Quero ir lá na Aurora Boreal, ver a Aurora Boreal, coisa linda, maravilhoso. Deus existe. Como que eu vou fazer tudo isso se eu não sei me comunicar? Como que eu vou fazer tudo isso se eu não sei ter uma conversa difícil? Como? Como, meu Deus? Me diz como. Não. Se você tem um método, então você digita aí no comentário e manda um e-mail aí e você me ensina. Porque eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu vou adorar saber um método que eu não preciso evoluir para conseguir o que eu quero. Tá entendendo? Então, meu amigo, comunicação. Pilar. Pilar da sociedade. Comunicação. Vamos melhorar? Repertório? Vamos ler. Vamos ler mais? Vamos ver mais vídeo? Vamos tentar melhorar essa cabeça? Vamos tentar desenvolver esse cérebro para ele não ser igual um peito de frango liso? Vamos fazer ranhuras, sabe? Sinapses. Cadê? O elétron gruda no nêutron e o neurônio no neurônio. Vamos melhorar? Vamos melhorar essa comunicação? Não tá legal. Não tá legal. Não tá legal. Tem que melhorar. Vocês podem fazer.
que eu acabei de falar? Você não tem liberdade pra fazer tudo? Vou melhorar então. Vou melhore. Sessão de desabafo aqui agora, tá? Problemas assim que eu já tive na minha cabeça. E, cara, sessão de desabafo aqui total. Vamos melhorar, galera. Vamos melhorar, vamos melhorar. Eu falei no início do podcast sobre as referências. Vamos ter referências melhores pra gente melhorar melhor. Tá ligado? Pô, maneiro esse pensamento, tá? A questão é melhorar, mano. A questão é melhorar. E como eu disse, né? As últimas semanas foram muito difíceis, assim, em questões de pensamento. Eu não sei vocês, mas eu tenho. Meu psicólogo diz que eu tenho. Não lembro exatamente o nome. Síndrome do pensamento acelerado. Acho que é isso, alguma coisa do tipo. O que isso significa? Acho que dá até pra perceber aqui pelo podcast. Porque tem momentos que eu tô falando mais tranquilo e tal, e se você pegar esses últimos 15 minutos, foi Eminem aqui. Foi blá 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 blá. Que a minha cabeça funciona muito rápido. Quando eu tô em momentos mais blasé da minha vida, então as coisas estão fluindo bem, sabe? Tipo assim, eu tô conseguindo ir pra academia com a frequência que eu gosto, eu tô conseguindo trabalhar tranquilo, eu tô descansando, eu tô ali num relacionamento romântico, conversando, iniciando, né? Eu não tenho relacionamentos românticos, mas eu tô ali conversando com alguém, conhecendo alguém, então tem todo aquele furor inicial, sabe? Quando eu tô nesses momentos assim da minha vida mais blasé, a minha cabeça dá uma assentada. É como um mar, sabe? A praia tem ondas, mas essas ondas, elas são de vez em quando. Às vezes elas vêm forte, às vezes ela vem leve. Então, quando eu tô nesse momento mais blasé, a minha cabeça age assim. Quando eu passo por momentos mais pesados, e aí pode se considerar tudo, seja um momento, por exemplo, de eu estar doente e não conseguir ir para academia. Já é um momento mais pesado para mim, porque a academia é muito importante. Seja um momento de muita pressão no trabalho, muitas entregas e tudo mais. Seja um momento de, pô, tô tendo alguma dificuldade aqui com alguma relação amorosa, sabe? Alguma coisa do tipo. A minha cabeça, malandro, mano, é pesca mortal. Vocês já viram esse reality show? Pesca mortal? Os caras estão caçando caranguejo no meio do mar nórdico. Que, meu irmão, é onda de 15 metros de bate, pá, chuva, nego caindo no deck, aquela loucura. É isso. Quando eu tô tendo momentos mais difíceis, a minha cabeça, ela não para de jeito nenhum. É quase como se eu tivesse, em algum momento, ter que chegar e falar assim: meu irmão, deu, chega. E aí minha cabeça, aí o mar para. Mas se eu não controlar isso, é mar nórdico, é onda de 15 metros, batendo e revirando o barco, revirando o navio a todo instante, a todo segundo. Eu não paro um segundo de pensar, tá ligado? E aí, que ponto que eu quero chegar? Tem alguns pontos que eu quero chegar. O primeiro é como é difícil, tá? E eu não sei, e é engraçado isso, tá? Como é difícil resolver coisas na vida adulta. E o que eu quero dizer com isso? Cara, é muito difícil você manter uma, uma vida adulta funcional de trabalho, de treino, de relacionamento. É muito difícil. Você tá a todo momento lidando com coisas, com pensamento. Eu, né? Eu. Não sei você. Eu. Tô lidando a todo momento com pensamentos na minha cabeça, com coisas na minha cabeça, e inseguranças, de medo e tudo. É como se eu tivesse a todo momento. Eu usei essa metáfora na minha terapia e eu achei excelente. É como se eu tivesse a todo momento. É como se eu segurasse dois carros numa corrente. Eu tenho uma corrente na minha mão esquerda e uma corrente na minha mão direita, e tem dois carros assim, acelerando freneticamente. Eu tenho que segurar eles no lugar, e aquela força. A vontade que dá é tipo assim, caralho, o carro do relacionamento amoroso. Tá difícil, é difícil. Solta essa porra, vai. Vamos focar só no trabalho. Sabe assim? Só que isso não é válido. Porque eu tenho objetivos de ter um relacionamento amoroso. De, como eu disse, ter uma família e tudo mais. Então, se eu largar isso agora, eu vou pegar essa corrente quando?
Talvez quando eu pegar seja tarde demais. Tá entendendo? Então, equilibrar todos os seus desejos nessa vida adulta é muito difícil, cara. É muito cansativo. Exige um, cara, exige um pensamento, assim, exige um esforço não só físico como mental. Nossa, cara, homérico, um esforço homérico da parada, tá ligado? E é muito difícil, cara. Tipo, é difícil tentar ser um adulto funcional. Tá ligado? Às vezes dá vontade só de que nem eu falei, só de você largar. Pô, vou largar aqui a minha vida a minha vida amorosa. Tipo, você vai largar o lado mais fraco do momento. Qual que é o lado mais fraco do momento agora pra mim? É minha vida amorosa. Tipo, meu trabalho tá instável, minha academia tá estável, as coisas estão estáveis. A minha vida amorosa que tá num momento turbulento. Eu vou largar essa porra. Foda-se, caralho. Tá entendendo? Eu vou focar só no meu trabalho, só na minha academia e tal. Mas e depois? Quando que eu pego essa corrente de novo? Tá entendendo? Quando que eu puxo de novo essa corrente pra mim? Se eu puxar, eu vou conseguir segurar? Eu vou ter resultado? Entendeu? Então, no final das contas, tem que. Para os meus objetivos, eu tenho que conseguir ministrar tudo isso. Mas é muito difícil. Nossa, mano, como é difícil resolver as coisas na vida adulta. E que nem eu falei, é engraçado porque eu sinto que isso é um. Nossa, deve estar saindo muito barulho de cadeira, né? Vai continuar saindo, foda-se, que essa cadeira tá velha. Como eu disse, assim, é muito difícil lidar com isso e entender isso, porque as nossas referências, pai, mãe, tio, tia, eles vieram de outra época. Uma época que esse tipo de pensamento, ele era quase sempre diminuído. Então, o pensamento, por exemplo, eu sou homem. O pensamento do meu pai, se em algum momento ele teve essa dificuldade de gerir uma vida de trabalho e gerir uma vida amorosa, ele não, sabe, eu não sei como ele pensava porque ele nunca parou pra pensar como ele pensava. Sacou? Hoje a gente tem questões e a gente para pra pensar por que a gente tem essas questões e por que que a gente pensa assim, né? Ah, eu que nem eu falei, porque tem tanta dificuldade, não sei o que lá. Ah, por causa disso, disso e disso. Que nem eu faço psicanálise. Então, a psicanálise você vai entendendo, você vai analisando as suas questões, você vai achando soluções, você vai achando os problemas e tudo mais. Os nossos pais, as nossas referências, eles não têm isso. Então, assim, como que eu vou chegar ao meu pai e falar, puta, eu tenho muita dificuldade de gerir a minha vida amorosa com a minha vida de trabalho. Essas duas partes grandes da minha vida adulta. O que que meu pai vai falar pra mim? Ele vai falar, é foda. Tem que ir, não, você é homem, tem que ir pra frente mesmo. Não, isso não vai me preencher, não é isso. Eu quero saber como que o senhor pensava. Como que você pensou? Aconteceu com você? Não aconteceu? Sabe, tipo assim? E a gente não tem essa. Muitas vezes, né? Tem pessoas que, tudo bem, que os pais tiveram essa preocupação, tiveram esse pensamento e conseguem expressar os pensamentos que tinham na época para os filhos e aí talvez ajudam. No meu caso, não é assim. Então, sabe, como que eu uso eles de referência, sendo que eles não conseguem expressar para mim os sentimentos e pensamentos que eles tiveram na época, porque eles mesmos não pararam para pensar no que eles estavam sentindo ou pensando. Sacou? Entendeu a linha de raciocínio? Então, eu percebo que a minha geração, essa nova geração, ela se preocupa muito mais com esse quesito do pensamento, com esse quesito da parte mental, né? A, a parte mental, ela é muito abrangida na minha geração. Quando o meu filho, minha filha, tiver uma questão parecida com a minha, eu vou saber conversar melhor com ela, porque eu me preocupei com isso hoje. E eu me preocupo com isso hoje. E eu percebo que isso é uma coisa de geração. Essa questão de se preocupar, né, da parte mental e tudo mais. Outra coisa, tá? Outra coisa, falando sobre essa questão de ser adulto, de manejar a vida adulta. Cara, por que que a gente quer resolver tudo? Por que
que eu quero achar uma solução para tudo. Eu falei sobre ler, né? O meu chefe, ele me falou de um livro que é O Estrangeiro. Quem lê provavelmente já ouviu falar, né? Acho que é Albert Camus. E esse livro, meu chefe falou que esse livro é meio que uma teoria, como se fosse uma teoria do absurdo. Tipo assim, as coisas acontecem e não necessariamente elas têm que fazer sentido. Elas só acontecem porque acontecem. E, como eu disse, como essas últimas semanas foram muito conturbadas, esse sentimento, essa necessidade de se entender tudo e de se resolver tudo aflorou em mim de um jeito que, como eu disse, eu não conseguia ficar em paz comigo mesmo. Eu não conseguia sentar minha bunda na cama e olhar pro teto sem pensar em nada. Eu não conseguia. Eu não conseguia. Não conseguia. Porque essa necessidade de se entender tudo e resolver tudo era tão grande em mim que eu não parava, eu não relaxava. Era o tempo inteiro ansioso, o tempo inteiro tenso. E de onde que vem isso? Quem que, desde o início, colocou pra gente que a gente precisa entender tudo e resolver tudo? Tá ligado? Eu não sei. Eu penso assim. Você tá aí ouvindo. Você pensa assim? Você tem que resolver tudo da sua vida? Ou, não, ter eu não tenho. Isso eu tenho convicção, óbvio. Também não é uma loucura mundial que eu tenho que resolver todos os problemas do mundo. Não, não é isso. Mas muitas vezes as questões que eu tenho comigo ou as questões que as pessoas têm comigo, eu quero resolver todas. Eu quero entender todas. Então, se uma pessoa agiu de um jeito comigo, muitas vezes eu não consigo aceitar que ela só agiu desse jeito por N motivos, sabe? Tipo assim, puta, um colega de trabalho meu não gosta de mim. Por quê que ele não gosta de mim? Às vezes não tem motivo. Ah, eu não gosto da sua personalidade. Por quê? Mas todo mundo gosta. Por que você não gosta? Não tem motivo. Não tem motivo. E eu não posso atormentar a minha mente por uma coisa que é porque é. Sacou? Então, tipo assim, às vezes as coisas, elas são porque são. Elas acontecem porque acontecem. É o que é. E não tem o que se entender. É porque é. São porque são. Então, se você parar para achar uma solução, se você parar para achar uma, um motivo, se você parar para tentar resolver, você vai ficar maluco. Você vai ficar louco. Por quê? Porque você não vai nunca achar o motivo, nunca achar uma solução para aquilo. Porque muitas vezes aquilo não faz sentido para você, mas para a pessoa faz. E a pessoa não consegue explicar por que faz, mas para ela faz. E como que você resolve o outro, se você não tem controle do outro? Você não resolve. Você deixa do jeito que é. Foda-se. Foda-se. Tá ligado? Ah, o maluco do meu trabalho não gosta de mim. Ah, por quê? Eu nunca fiz nada de ruim pra ele. Nunca tratei ele mal. Nunca, que nem eu falei, nunca fiz nada de ruim pra ele. Por que que ele não gosta de mim? Não sei. Se um dia ele quiser vir tentar se expressar pra mim, pra eu talvez entender e a gente talvez resolver, amém. Caso contrário, foda-se. Foda-se ele. Entendeu? É isso. Tipo, a gente não precisa achar solução pra tudo. Nem tudo tem que ser entendido, nem tudo tem que ter uma solução. É a teoria do absurdo. As coisas nem sempre fazem sentido e é porque é. Eu nem sei, eu nunca nem li esse livro, tá? Mas quando eu descobri essa teoria do absurdo, eu achei o máximo, porque é isso. Nem tudo faz sentido e às vezes é porque é. Foda-se. Foda-se. Se você não tem o controle, foda-se. Se você não consegue resolver, foda-se. Por que que você vai atormentar a sua mente com um problema que você não consegue resolver? Tá entendendo? Voltando a falar de relacionamento romântico, pô, se você tá começando a ser homem, mulher, não sei quem tá ouvindo, se você tá se relacionando com um homem, se você tá se relacionando com uma mulher, essa pessoa tem problemas. Você ajuda essa pessoa na medida do possível.
Você ajuda na medida do possível. Se essa pessoa não quer resolver os problemas dela, foda-se. Não é problema seu. Se essa pessoa não quer resolver os problemas dela, foda-se. Sacou? O que, o que cabe a você, resolva. O que cabe a você entender, entenda. O que cabe a você ajudar, ajude. O que não cabe a você entender, não entenda. Não precisa entender. O que cabe a você, o que não cabe a você resolver, não resolva. Até porque seu esforço será em vão. O que não cabe a você ajudar, não ajude, porque a sua ajuda será em vão. Sacou? Então, eu falo muito sacou, né? Porque o meu fechamento de linha de raciocínio é esse. Tipo, se você entendeu, eu entendi. Quando eu falo sacou, é porque eu entendi. Então você também deve ter entendido. Muito louco isso, né? Tipo, mano, a vida adulta é uma parada muito maluca e que ela parecia muito simples quando a gente era novo, tanto que ela era tão almejada. Quando você é novo, você quer ser adulto o quanto antes. Por quê? Não sei. Porque o adulto pode beber, porque o adulto pode transar, que o adulto mora sozinho, que o adulto dirige. Não sei exatamente de onde vem no nosso ser essa vontade de crescer, essa vontade de ser adulto. Mas parecia muito mais simples a adulteza, não sei nem sei se existe essa palavra, quando eu era novo. Quando eu era novo, parecia muito mais simples ser adulto. E hoje em dia é um caralho, é uma pica voadora gigante que está constantemente em direção da minha bunda e eu tenho que tirar minha bunda da reta, porque a pica vai passar, tá ligado? Então, mano, não sei por que eu achava que era tão simples assim ser adulto, mas eu tô falando pra você, não é. Se você aí tá ouvindo esse podcast aí, não é adulto ainda, meu irmão, começa a desfazer esses dogmas, começa a desfazer essas ideias aí na sua cabeça, porque não é fácil, viu? Não é fácil, é difícil. Tem muitas questões por trás, tem muitos pensamentos por trás, tem muitas coisas para lidar. É difícil, viu? É difícil, não é fácil. Independente, acredito eu, da sua base familiar, independente, acredito eu, da sua situação econômica. É difícil para todos. Para alguns mais, para outros menos. Mas não deixa de ser difícil, tá ligado? Outra coisa, assim, falando sobre essa questão de ser adulto. Eu sou homem, né? Homem, 24 anos, tal. De onde, por que ainda hoje existe essa ideia de que o homem nasceu para ser útil? Tipo assim, calma que eu vou chegar lá. Eu não tô falando que eu quero ser um inútil, foda-se. Não é isso que eu tô falando. Eu só tô falando que ainda hoje existe essa ideia do homem provedor, do homem casca grossa, do homem isso, do homem aquilo. Eu vi um post no Instagram essa semana que olha esse post, malandro, olha esse post. Homem não nasceu para ser feliz. Homem nasceu para ser útil. Enquanto você busca conforto, outro fica mais forte. Enquanto você reclama, outro assume responsabilidade. Ninguém vai te salvar. Ou você serve, protege e constrói, ou você é descartável. Aí, treine mesmo sem vontade, trabalhe cansado, ganhe dinheiro. Felicidade é luxo. É luxo. Dever é obrigação. Homem de verdade cumpre o que precisa ser feito. Meu irmão, o quê? What? Quê? Como assim? Que? Mano, que porra é essa, caralho?
Olha esse pensamento. Olha esse pensamento. Ou você serve, protege e constrói, ou você é descartável. Meu irmão, então eu vou sair, eu vou encerrar esse podcast, eu vou postar ele no YouTube, eu vou pegar meu carro, vou ir até a linha azul do metrô e eu vou pular lá na frente do metrô, caralho. Porque olha o pensamento que você tá falando que os homens devem balizar a sua vida. Que é isso, cara? Que porra de pensamento é esse, caralho? Então, pô, se você não construiu nada ainda, se você não protege, o que é proteger? Proteger o quê? Proteger o quê? Eu tá dentro de casa com uma arma? Tô protegendo, então. Pronto, tô protegendo. Tô protegendo, tô protegendo. Serve? O que é serve, meu? O que é serve? Serve o outro? Serve a mulher? É isso? Minha vida toda, João Pedro, minha vida toda. Vou viver, tenho 24 anos, vou viver até os 90. Até os 90. Tenho mais 66 anos pra viver na minha vida. Só vale a pena, só vai valer, só vai servir se tiver uma mulher. Pra eu servir essa mulher, pra eu proteger essa mulher, pra eu construir uma vida com essa mulher. O que é isso, cara? Então fudeu? Então 24 anos que eu vivi da minha vida foram em vão? É isso que você tá me dizendo? É isso que, aparentemente é isso que você tá me dizendo. Porque eu ainda não construí. O que eu construí? O que eu construí? Eu ainda moro com meus pais, eu ainda tô trampando, não tenho uma casa, não tenho um negócio. Construí o quê? De nada. Já fudeu. Já fudeu. Protege. Protege o quê? A mim mesmo? Tudo bem. A mim mesmo eu protejo. Mulher pra proteger? Não. Minha mãe. Minha mãe fica dentro de casa. Meu pai protege ela. Na sua cabeça. Não tenho mulher. Então não protejo ninguém. Sirvo. Sirvo o quê? Sirvo roupa. Look performático na rua? Não. Não é. Não é servir roupa. É servir o quê? Servir o outro. Servir a mulher. Também não tô servindo. Não tenho mulher pra servir. Fudeu. Então, pô. Solução. Pular na linha azul do metrô. Lá na estação do Curuvi. Vou lá pular. Que isso, mano? Que pensamento retrógrado é esse, maluco? E o que mais me assusta é nego compartilhando do tipo, é isso, a vida é isso. Quê? Como? Caralhos! Como que caralhos você vai ter? Meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Por que você está balizando a sua vida em torno dessa questão de relacionamento romântico? Esse negócio de construir, servir, proteger, mulher, felicidade. Que isso, cara? Aí você vai lá, seu fudido de merda, arruma uma mulher e fala: é isso, a minha vida é isso. Maravilhoso. Vou construir minha vida aqui, vou trabalhar porque a mulher só fica em casa. A mulher só tem que ficar em casa, cuidando, não sei o que lá. Aí você vai lá, vai namorar com ela, vai morar junto, vai ter um filho. Aí daqui 15 anos, seu fudido burro, ela vai olhar pra você e vai falar: eu não sou feliz. Eu não sou. Ah, mas como assim? Por que você não é feliz? Eu te dou casa, eu te dou dinheiro, eu te dou tudo, eu te dou uma família. Mas não era isso que eu queria. Eu queria ter uma família sim, mas eu queria trabalhar. Eu queria me realizar no ambiente de trabalho. Você não. A relação que você tem comigo é como um objeto sexual. Eu não sou só isso. Aí vai lá e separa do maluco. E o maluco faz o quê? Aí sim o maluco vai e pula na linha azul do metrô. Caralho. Sacou? Sacou esse pensamento? Parem, mano. Vocês homens, parem de objetificar e colocar essas metas, esses objetivos na vida, assim, desse jeito tão escrachado, mano. Que é isso, cara? Não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum, cara. Pô, que nem eu falei, eu estou lendo Mal-Estar na Civilização. Freud fala que, tipo, a gente começou a se organizar em comunidades e o homem começou a se relacionar com a mulher através do prazer genital e depois desse prazer genital veio esse relacionamento romântico, esse tipo de amor que, se não me engano, ele chama de amor genital, porque é um amor romântico. Que seria um amor romântico, que é esse amor genital. E aí ele diz que o homem primitivo via a mulher como um objeto sexual e a amava nesse prazer genital, enquanto a mulher amava o filho com um tipo de amor um pouco diferente, porque não tinha relação sexual, e aí era uma relação de objetos.
O homem via a mulher como um objeto sexual, a mulher via o homem como um objeto de proteção porque ela tinha um filho que ela amava. Isso, meu irmão, homens neandertais, mulheres neandertais. 1000 e sei lá, antes de Cristo, não sei. 2026 é assim ainda? Você tá louco? Você tá ouvindo o que você tá falando? Você tá raciocinando o que você tá escrevendo? Tá raciocinando o que você tá escrevendo? Que, que pensamento é esse? O pensamento de, tudo bem, treine mesmo sem vontade, eu já falei, tudo bem, é só fazer, faz, tal, trabalhe mesmo cansado. Pô, você tem um objetivo, trabalha mesmo, se dedica, cumpra. Irmão, aí vem, ganhe dinheiro porque alguém depende disso. Você, eu dependo disso. Eu dependo disso. Eu dependo de ganhar dinheiro. Senão, fudeu. Eu vou ser um ermitão na vida. Vou ficar andando pela cidade de São Paulo igual um ermitão, igual o mendigo Givaldo. Para de balizar a sua vida objetificando o outro, objetificando a outra. Para, isso não existe. Isso acabou, acabou. Esse pensamento acabou, meu irmão. Acabou, acabou. Para com esse pensamento de que, puta, se eu tô em casa depressivo, tem um cara que não tá e tá construindo a Tesla. Para, malandro. Para que você vai se matar, caralho. Você vai morrer. Você vai se matar, mano. Esse pensamento é inútil, é improdutivo. Esse pensamento é improdutivo, cara. Para com essa ideia de que se eu tô reclamando, o outro tá assumindo responsabilidade. Para com isso, porque quando você tiver um relacionamento com uma mulher, você vai estar o tempo todo com esse pensamento. Do tipo, caralho, se eu não trabalhar agora, tem existe, né? É esse, caralho, puta, é foda. É esse fetiche extremo que parece que caras têm no cara perfeito. O cara perfeito nunca é você. Você nunca é o cara perfeito. Eu não sou o cara perfeito. O João Pedro não é o cara perfeito. O cara perfeito é o cara que existe e que treina mais que eu, e que trabalha mais que eu, e que é mais realizado e que ganha mais dinheiro. Esse é o cara perfeito. Então, se eu não for o cara quase perfeito para minha esposa, ela vai achar o cara perfeito. Que isso, cara? Você quer que sua mulher dê pra outro? É isso que você tá falando? Você quer que essa mulher o quê? Encontre o cara perfeito e dê pro cara perfeito? Burro, burro, filho da puta. Não faz sentido nenhum, cara, esse pensamento. Para com esse pensamento de comparação com algo que não existe. Não existe, não existe. Tudo bem. Ah, eu treino fraco. Tem um cara que treina mais forte. Foda-se esse cara que treina mais forte. Foda-se esse cara que treina mais forte. Eu quero treinar assim, eu vou treinar assim. Ah, eu tô reclamando. Tem um cara que não reclama, assume a responsabilidade. Eu vou assumir a responsabilidade e vou reclamar. Eu vou resolver e vou reclamar. E aí? E aí? E aí? O que é esse cara perfeito? O que é esse ideal de cara perfeito? Que não reclama, que trabalha, que treina e que é perfeito, que não tem problemas e que não. Que é isso, gente? Que é isso? Que é isso? Ah, então eu tô aqui assistindo um vídeo no YouTube e tem um cara que tá o quê? Ah, sei lá. Lendo Lacan, lendo Freud. Você tá entendendo? Essa linha de raciocínio não faz sentido nenhum. Nenhum. Essa linha de raciocínio só serve para você subjugar os caras e colocar eles nesse modo nesse modo total defensivo de que ai, sempre vai ter alguém melhor, sempre tem alguém melhor que eu, ela vai achar alguém melhor que eu, ela tá comigo até achar alguém melhor que eu. Que é isso, cara? Você não tem autoestima nenhuma, né, malandro? Você é um merda, né? Porra. Você e o cocô do cachorro na rua é a mesma coisa. Que brincadeira comigo, né, rapaz? Porra, você não tem autoestima nenhum. Você tá com a sua namorada ali, você olha pra ela. Meu irmão, meu irmão. Você tem a sua namorada ali. Linda, maravilhosa, um espetáculo de mulher. Tá contigo em todo momento. É sua amiga, é sua parceira, quer ter uma vida com você. Você olha pra ela e a primeira coisa que você pensa é que se ela achar alguém melhor, ela te larga. Você tá louco? Você tá maluco, mano? O que que passa pela sua cabeça?
Então larga ela, caralho. Então faz ela achar outro cara melhor. Procura pra ela. Não tem, se na sua cabeça. Bom, é simples então, né? Me parece justo. Se na sua cabeça tem um cara melhor que você, sempre, sempre vai ter um cara melhor que eu. Então faz o seguinte: fala assim, amor, vamos fazer o seguinte: vamos terminar, tá bom? E aí a gente vai sair junto nas festas e eu vou procurar o cara melhor pra você, tá bom? E faz isso então. Pronto, acabou. Meu irmão, que você tá louco, mano? Para, gente, parem com esse pensamento, homens. Homens, papo de homem pra homem aqui, cara. Para com esse pensamento de que qualquer sinônimo de fragilidade ou de fraqueza é um problemão e meu irmão, para com isso, você vai se matar. Você vai se matar, cara. Você não tá percebendo isso? Você não tá percebendo que a todo momento você tá colocando pressão na sua cabeça para resolver 1 milhão de problemas? Você não está percebendo que você a todo momento está tomando responsabilidade de coisas que talvez você não precisasse tomar porque você é homem e precisa resolver? Meu irmão, você vai morrer. E aí, realmente, a sua mina não vai achar um cara melhor. Ela vai achar o cara que tá por aí, porque você vai estar morto. Tá ligado? Gente, mano, esse pensamento é muito. Como que você me diz que felicidade é luxo e dever é obrigação? Dever de quê? De proteger, servir, ser o quê? Gente, isso não faz sentido nenhum, cara. Vocês estão ficando loucos, mano. Vocês estão ficando malucos. Vocês estão ficando malucos. Vocês estão transformando uma geração. Tipo, a internet baliza todos os pensamentos da minha geração, dessa nova geração. Vocês estão transformando uma nova geração em uma geração de homens sem autoestima alguma, uma geração de homens completamente desvirtuados de qualquer pensamento, porque eles estão a todo momento nessa loucura de ter alguém melhor, de ter alguém fazendo, então eu preciso fazer. Vai todo mundo se matar, caralho. Vocês não estão reparando isso, mano? Esse pensamento é um pensamento de maluco. Como é que um moleque de 15 anos vê um post desse? Como é que o João Pedro, de 15 anos, se relaciona com a Julinha, de 15 anos, tendo na cabeça dele que é ele tem que proteger, ele tem que cumprir, ele tem que servir. O que é isso? Ele não pode só se relacionar? O homem não pode mais só se relacionar. Não pode mais. Eu não posso mais viver minha vida normal. Eu não posso mais. Tipo assim, não posso mais. Eu não posso mais, assim, pô, tô fazendo minha terapia ali pra me sentir melhor mentalmente, pra estar melhor comigo mesmo, melhorar algumas questões. Não. Não tô servindo, não tô sendo útil, não tô protegendo. Ah, eu não posso ali trabalhar e fazer fazer academia eu posso, né? Porque eu tô ficando mais forte, né? Então eu posso fazer academia. Mas trabalhando ali, mas tô sendo útil, tô protegendo. Mano, gente, que é isso, gente? Vocês estão entendendo que esse pensamento não faz sentido, né, cara? Esse pensamento não faz sentido, mano. Esse pensamento não faz sentido. Vocês estão transformando uma geração, tem uma geração de homens vindo sem autoestima alguma, porque a autoestima deles é totalmente objetificada na conquista de uma mulher. Então, a partir do momento que ele não tem uma mulher, ele não tem autoestima alguma. Só que isso é paradoxal, porque se ele não tem autoestima alguma, ele nunca vai ter uma mulher. Porque mulher nenhum quer um fudido, um miserável, caralho. E eu não tô falando um miserável de dinheiro. Eu não tô falando um miserável de. Eu tô falando um miserável de alma. Um miserável de atitude. Mulher nenhuma quer um coitado. E não é um coitado. Não é o coitado que não trabalha, o coitado que é vagabundo, o coitado que não protege. Não, não é isso, seu animal. É um coitado que fica o tempo inteiro achando que ele é menor que o outro. Esse coitado. Esse coitado que acha que em qualquer momento a mulher dele vai achar alguém melhor pra ele, para ela e vai largar você, seu coitado miserável, fudido Givaldo. Tá entendendo isso? É paradoxal. Como que você cria autoestima num grupo de homens, sendo que essa autoestima é totalmente balizada a um relacionamento romântico? Então, a partir do momento que não tem esse relacionamento romântico, não tem autoestima. Se não tem autoestima, não tem procura. Se não tem procura, não tem relacionamento. Logo, é só frustração. É só frustração. Porra, você tá procurando algo que você já
Como que eu vou procurar o tesouro perdido se eu não tenho nenhum mapa? Como que eu vou procurar o relacionamento romântico, que é o tesouro perdido, se eu não tenho, de início, autoestima para procurar esse relacionamento, se eu não tenho um mapa para procurar esse tesouro perdido? Como? É paradoxal, não faz sentido. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Você é louco, mano. Você é louco. Eu vi esse post e eu falei, mano, eu vou printar isso aqui, eu vou salvar, porque isso é pauta no meu podcast. E eu acho que isso é um assunto que dá pra gente discorrer muito mais. Com certeza vão aparecer outros posts, com certeza vão falar mais vezes sobre isso aqui, porque eu acho que é um assunto muito recorrente na sociedade, principalmente na masculinidade hoje em dia. Esse negócio essa masculinidade, assim, é deplorável. Deplorável. E, cara, vamos falar sobre isso mais vezes, com certeza, tá ligado? E, pra finalizar aqui, esse podcast já tem bastante tempo já. Que nem eu falei, mano, as últimas semanas foram difíceis, em muitos aspectos. E, como eu disse também, eu ouvi muito o professor Clóvis, né, nas últimas semanas. E eu cheguei a um pensamento, mano. Às vezes, a vida caga na nossa cabeça, tá ligado? Tem um podcast do professor que ele fala sobre o mundo subjugar você. Ele diz que é quase como se o objeto maior sempre vai subjugar o objeto menor. Então, o mundo sempre vai subjugar você, porque o mundo é um mundo e você é você, tá ligado? Só que você esquece que o mundo te puxa, né? A gente está preso no mundo através da gravidade. Ao mesmo tempo que a gente faz uma força contrária, mesmo que infinitamente inferior, no mundo também. Então, ao mesmo tempo que o mundo nos puxa para ele, a gente também empurra um pouquinho o mundo. Obviamente, como eu disse, uma força infinitamente inferior. A gente precisa lembrar disso, porque o mundo subjuga a gente muitas vezes. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que são uma merda. Uma merda. Acontece uma merda gigante, familiar, relacionamento, saúde, trabalho. Acontece uma merda gigante. Gigante. Essa merda gigante é o mundo subjugando a gente. Mas não esquece que você também empurra o mundo, malandro. Você também reage. Você reage. Acontece uma merda gigante na sua vida, você é subjugado. Você fica de quatro, deitado lá, fudido. Você reage. Você empurra o mundo de volta. O mundo caga na tua cabeça e você reage. Você não deixa aquela merda na tua cabeça fedendo pro resto da tua vida. Você reage. Você pega aquela merda, você joga no ventilador, você joga pro alto, você come, caga de novo, você faz alguma coisa, mas você não deixa o mundo subjugar você, porque você também empurra o mundo de volta. Você vive o restante da sua vida com aquela questão que o mundo te subjugou. Isso sim, mas você não deixa que aquela questão subjugue o restante da sua vida, porque aquela questão é só um momento. E um momento que você supera aquilo, você pega aquela merda que tá na tua cabeça e você joga de volta pro mundo. O mundo caga na sua cabeça. Você não fica com a merda a vida inteira na sua cabeça. Não fica. Você pega essa merda e você joga de volta em algum momento. Porque você tem que lembrar sempre que você também subjuga o mundo. Você também faz força. Tá ligado? É isso. É isso. Acho que, mano, por hoje é só. Pô, hoje foi um episódio excelente. Excelente. Eu salvei mais 1 milhão de pautas aqui pra falar, mas eu acabei discorrendo bastante sobre as poucas pautas que eu falei. Então eu vou deixar para um próximo episódio aí futuro, quem sabe daqui 2 semanas. Como eu falei, pretendo gravar isso com mais frequência. Ah, última coisa, último assunto. O nosso último episódio teve 33 views. E cara, isso é muito maneiro. Isso é muito foda. Eu comecei a postar, tipo, os vídeos. Tipo assim, eu literalmente comecei a postar os podcasts porque eu precisava falar. Tipo, essa ideia de podcast começou com a ideia de, cara, eu só quero falar.
Só quero falar, foda-se. Eu só quero, tipo, falar e despejar isso em algum lugar. Porque quem sabe, daqui 2, 3 anos eu escuto e eu falo, caralho, olha o pensamento que eu tinha na época, olha como eu penso hoje. Tipo assim, tá ligado? Essa dualidade, assim, né? De momentos. E. Só que, cara, o penúltimo episódio teve, tipo, 25 views, o segundo episódio agora teve 33. E, mano, isso é muito maneiro. É muito maneiro na minha cabeça, de verdade mesmo, imaginar que tem pessoas totalmente alheias, porque eu comentei sobre meu podcast com algumas pessoas. Então eu sei que tem alguns amigos meus que dão like, que dão views ali e tudo mais. Mas é muito louco pensar que existem pessoas completamente alheias à minha vida, alheias à minha existência, que param pra escutar nem que seja 15 segundos desse episódio, desse podcast, tá ligado? É muito louco esse pensamento. Então, tipo, mano, muito da hora que tenha tido views, muito da hora. Eu tô ansioso, me encontro ansioso pro dia que eu vou ter o primeiro comentário e me encontro ansioso pro dia que eu vou ter o primeiro e-mail. Me encontro ansioso para esse momento, para eu poder conversar ou ter uma troca com alguém que é completamente alheio à minha vida e só tá aqui porque ouviu e gostou, ou ouviu e tem alguma questão e é isso, tá ligado? Então, mano, muito obrigado a você mesmo, que não me conhece, que não sabe quem eu sou, mas que ouviu o podcast, seja quantos segundos for. Muito obrigado. Isso é muito maneiro da sua parte, muito maneiro. E o episódio de hoje foi fantástico. Tem muitas outras pautas que eu queria falar, mas eu acho que vai ficar com o próximo episódio porque já deu mais de 1 hora e não quero fazer 2, 3 horas de podcast, quero ir pra academia ainda fazer cardio. Então, muito obrigado a todos que ouviram. Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de deixar um comentário se vocês quiserem. O meu e-mail está na descrição, então se vocês quiserem mandar um e-mail, se vocês tiverem alguma questão, alguma sugestão de pauta, alguma história, alguma coisa que queiram que eu dê a minha opinião, manda lá, conversa. Se quiser mandar só um elogio, se quiser mandar uma crítica construtiva, manda lá, manda alguma coisa lá. E é isso. Muito obrigado a todos que ouviram. Agora é 11h52 e muito obrigado. O episódio de hoje foi fantástico.